pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre limites e hoje a gente vai falar sobre limites no infinito. O que é isso? Até agora, todos os limites que a gente calculou, o x estava sempre se aproximando de um número. A gente escrevia lá limite quando x tende a A, onde A era qualquer número real. Então, 0, 1, menos 2, 5, inteiros, não inteiros, enfim. X se aproximava de A, onde A era um número real. Agora, a gente vai querer saber o que acontece com uma função quando o x se aproxima de mais infinito ou o x se aproxima de menos infinito. Como infinito não é número, então esses são os chamados limites no infinito. Então, o que a gente quer saber? Então, eu quero saber, dado uma função f, o que acontece com essa função quando o x cresce indefinidamente, né? O x está crescendo o tempo inteiro, ele não para de crescer. Ou quando o x decresce o tempo inteiro sem parar. Então, esses são os chamados limites no infinito. E é óbvio que eu posso calcular esses limites desde que a função permita que você cresça o x, né, o tempo inteiro, ou decresça, no caso do limite quando x tende a menos infinito, que você decresça o x o tempo inteiro. Ou seja, desde que ela esteja definida para todos os números positivos, no caso desse limite aqui para mais infinito, ou que ela esteja definida para todos os números negativos, né, no caso do limite de f quando x tende a menos infinito, tá? Então, esses são os chamados limites no infinito e vamos fazer alguns exemplos, vamos calcular alguns limites no infinito. Primeiro, olhando para o gráfico de algumas funções, depois a gente vai retirar o gráfico e calcular sem o gráfico, tá? Esses limites são muito importantes, então observe que eles não são estudos locais da função, né? É um comportamento que a gente chama nas rabeiras da função, o que está acontecendo, e eles são importantíssimos quando a gente está analisando o gráfico de uma função, porque toda vez que a gente vê o gráfico, a gente vê numa tela, né, um pedaço limitado. Então, o que acontece depois dali que eu não estou vendo? Será que o comportamento da função é esse mesmo? Né? Ou, né, para o lado de cá, se eu arredo ela para o lado esquerdo, também será que a função se comporta desse jeito aqui que eu estou vendo? Então, quem vai te dar essas respostas são exatamente esses dois limites, tá? Então, vamos olhar para esse primeiro exemplo aqui, que é uma função f de x, aí um gráfico verde, e eu quero me perguntar o que acontece com essa função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então, obviamente que eu vou supor que o comportamento da função é esse, ou seja, isso que vocês estão vendo aqui no gráfico verde, aqui ela continua o tempo inteiro com esse comportamento e aqui também do lado de cá é assim, não muda, tá? Então, vamos começar aqui, né, no mais infinito, ou seja, eu quero olhar para essa função e me perguntar qual é o limite de f de x quando x tende a mais infinito. Então, eu estou crescendo o x. Então, eu tenho que pegar um x, olhar para o y, observe que esse y está aqui, e aí você vai aumentando o x, né, o tempo inteiro. Aumenta, aumenta, e nunca para de aumentar. Como o comportamento aqui da curva é esse, observem que essa curva verde aqui vai se aproximando do eixo x a vida inteira, mas não encosta, o que está acontecendo com essas imagens aqui? Elas estão se aproximando de quem? Está tudo torto aqui, né, mas dá para vocês verem que as imagens vão estar, se aqui cada vez, né, tá baixando mais, então essas imagens aqui vão estar cada vez mais próximas de quem? Do zero. Então o limite quando x tende a mais infinito, deixa eu melhorar aqui, dessa função é zero, tá? Não quer funcionar aqui. Isso, aqui é igual a zero. Agora vamos olhar no menos infinito. O que acontece com essa função quando x tende a menos infinito? Então, a ideia é a mesma, só que agora, ao invés de aproximar de um número, você vai diminuir a vida inteira. Então, pega um x, tá aqui, olhei para a imagem, mas um ponto não me diz nada, eu tenho que seguir o processo. Olhei para outra imagem, aí vou diminuindo, a imagem veio para cá. Vou diminuir, né, lógico que aqui tá vendo, vamos aumentar o eixo aqui para vocês entenderem. Vou diminuindo o x, a imagem veio para cá. Vou diminuir mais ainda o x, a imagem... Suponho que o gráfico está aqui, né? Está lá em cima, então acho o gráfico, a imagem veio para cá. Então, vocês acham que essas imagens estão se aproximando de um número? Né? Observem que não. Quanto menor o x que eu pegar aqui, ó, o gráfico vai estar lá em cima, que eu nem acho mais, né? Aí o y vai ser maior ainda. Então, se o x está tendendo a menos infinito aqui, o que está acontecendo com os y? Só crescendo, não aproxima de ninguém, ou seja, é mais infinito. Tá? Vamos para um próximo exemplo aqui. Esse outro. Mesmas perguntas. O que acontece com essa função quando x tende a mais infinito? O que acontece quando x tende a menos infinito? Supondo que o comportamento é esse que vocês estão vendo aí sempre. Então, vamos começar agora aqui do lado esquerdo. Então, diminui o x. O
que acontece quando x está diminuindo? Então, pega um x, olha para o y. Esse y está aqui. Pega outro x menor ainda, acha o gráfico, olha para o y, está aqui. Pega outro x menor ainda, acha o gráfico, que vocês nem vão ver mais, vai estar aqui. Pega outro x, acha o gráfico, que vai estar lá embaixo, vai estar aqui. O que está acontecendo com essas imagens? Vão estar se aproximando de alguém? Não, elas estão diminuindo a vida inteira. Ou seja, o limite é igual a menos infinito. Então, se x decresce, as imagens também decrescem. E se o x cresce? O que acontece com as imagens desse ponto por essa função? Ou seja, se x vai para mais infinito, então pega um x aqui, olha para o y. Pega um outro x maior, olha para o y. Pega um outro x maior ainda, olha para o y. Ele vai fazendo esse comportamento de crescer o x a vida inteira. E olhar para as imagens. Essas imagens aqui estão se aproximando de alguém? Quanto mais você anda para cá, o que vocês acham que vai acontecer com a imagem? Mais ela vai crescer. Então, ou seja, esse limite aqui é mais infinito. Tá? Então, quando a gente tem o gráfico, é bem simples. É só analisar pelo gráfico, é só olhar, não tem que fazer conta nenhuma. Vamos olhar para esse último exemplo aqui. Ver se tem mais algum. Não, esse é o último, né? De gráfico. Vamos calcular aqui o limite quando x tende a mais infinito. Então, eu quero o limite de f de x quando x... estou escrevendo bem onde a gente vai analisar, né? Deixa eu parar. Eu quero aqui. Vou voltar para a caneta. Vamos escrever aqui em cima. Eu quero o limite de f de x quando x tende a mais infinito. Então, cresce o x. Então, pega esse x aqui, por exemplo. A imagem está aqui embaixo. Mas eu tenho que crescer. Pega esse x aqui. A imagem já veio para cá. Então, daqui ela veio para cá. Pega um outro x. Ela veio para cá. Está crescendo. Mas pega um outro x. Vou aumentando. A imagem está para cá. Pega um outro x. A imagem está aqui. Pega um outro x. A imagem está aqui. Vocês acham que essas imagens estão se aproximando de alguém? Observem que aqui sim, né? De quem? Então, esses números aqui, ó, estão se aproximando. Quanto maior o x que eu pegar aqui, já que o comportamento do gráfico é sempre esse, se eu pegar um x aqui, como aqui ela está assintotando essa reta aqui, que é a reta y igual a 3, quanto maior o x que eu pegar aqui, ó, mais pertinho do 3 eu vou estar lá no eixo y. Então, qual que é o limite dessa função quando x tende a mais infinito? 3. A gente fala que ela assintota, né, o y igual a 3 no infinito. E no menos infinito? Vamos olhar do lado de cá. Suponha que o comportamento da curva é esse aqui e vai embora. Né? Então, só de olhar a gente já tem que começar a entender o que está acontecendo com essa função. Ó. Pega x diminuindo. Então, aqui se eu pego esse x, vamos fazer de outra cor para, né, diferenciar ali os y para vocês verem. Então, pega esse x aqui. A imagem está aqui, o y. Diminuir mais ainda. A imagem veio para cá. Diminuir mais ainda. A imagem agora veio para cá. Menor ainda, a imagem veio para cá. Aí vamos, né, acrescentar mais um aqui. Menor ainda, a imagem já veio para cá. Vocês acham que aqui vai se aproximar de 3? Não, né? Porque olha só, o gráfico vai crescendo aqui, ó. Então, quanto menor o x que eu pegar, uma hora ele vai passar de 3. Aqui, esse pequenininho aqui que eu pegar aqui, ó. Né, o meu tá torto aqui, mas se eu pegar aqui, ele já passou de 3 aqui. E aí, quanto maior eu andar para lá, vou pegar o x, maior vai ser o y. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo com as imagens? Estão crescendo. Então, o limite é mais infinito, tá? Então, de novo, quando a gente tem o gráfico, sabendo o conceito, entendendo o que eu estou calculando ali com o limite, é só olhar para o gráfico e ver o que está acontecendo. Vamos fazer agora alguns exemplos sem o gráfico, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar para o azul aqui, para a caneta azul. Eu quero saber o que acontece, então vamos chamar aqui de 1, com o limite de x2 quando x tende a mais infinito. Apesar da gente saber qual é o gráfico, né, da função x2, nós vamos pensar sem o gráfico. Se o x está crescendo, o que está acontecendo com os quadrados dos números que estão crescendo? Vão se aproximar de alguém? Não, eles também vão crescer. O que acontece com x2 quando o x está decrescendo? Menos 10, menos 100, menos 1000, mas aí eu estou elevando ao quadrado. A hora que eu elevo ao quadrado, isso dá sempre positivo. Então, esses números vão decrescer? Não, eles vão o quê? Continuar crescendo. Se eu pego menos 10, o quadrado é 10 a quarta. É 100, né? Se eu pego menos 100, que é 10 ao quadrado, o quadrado vai ser 10.000. Então, de 100 foi para 10.000. Se eu diminuo mais ainda, a hora que eu elevo ao quadrado, vai aumentar mais ainda, porque é positivo. Né? Vamos fazer outro aqui. Qual que é o limite de 1 sobre x, se x tende a mais infinito? Então, mesmo que eu não conheça o gráfico dessa função, eu quero entender o que acontece se o x aqui está crescendo.
Então, aqui dá pra gente fazer algumas continhas. Então, pega 1 sobre 10, 0,1. Pega 1 sobre 1000, é como se tivesse uma coisa e está dividindo por um número cada vez maior de pessoas, por exemplo. Então, o que vai acontecer com esse quociente? Vai diminuir. Só que será que ele vai diminuir a vida inteira? Né? Porque diminuir significa 0, menos 10, menos 100, menos 1 milhão. Ou seja, será que esse limite aqui é menos infinito? Observem que não, porque isso aqui é sempre positivo. Concorda? Se eu for dividir 1 por qualquer número positivo, o resultado é sempre positivo. Então, você está sempre diminuindo, né? Se você quiser, faz uma continha, aquela história de você fazer a tabelinha, se a conta não for muito natural para você. Então, pega o x aumentando, 10, 100, 1000, 1 milhão. Faz a conta para você ver. 1 dividido por 10, 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. 1 dividido por 1000, 0,01. 1 dividido por... Quantos zeros que eu coloquei aqui? 100 por 1 milhão. Então, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, o que está acontecendo? Então, se aqui se o x está crescendo, que é o que ele me pediu, o que está acontecendo com 1 sobre x? O que vocês acham que está acontecendo com esses números aqui? Estão se aproximando de quem? De zero. Então, esse limite aqui é zero. Faz a mesma coisa quando x tende a menos infinito. Agora, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. Aqui vai dar menos 0,1, menos 0,01, menos 0, menos 0. Só que isso aqui vai estar aproximando o quê? De menos 0, que é 0. Então, esse limite aqui, se x tende a mais infinito, é 0. E se o x tende a menos infinito, também é 0. Tá? Outro exemplo, para eu não apagar aqui, deixa eu fazer uma outra página. Se a gente pegar, agora exemplo 4, né? Limite de e elevado a x quando x tende a mais infinito. Aí é aquela história, para eu calcular o limite da função, eu não tenho gráfico. Estou supondo que eu não conheço o gráfico da função exponencial. Ou se eu conheço, eu não quero utilizar. Eu tenho que conhecer a função. Eu sei que é 2,7 alguma coisa. Se eu estou elevando 2,7 a um expoente que está só crescendo, o que vai acontecer com esses números? Vocês acham que eles vão aproximar de alguém? Então, 2,7 aproximadamente, né? 2,7 elevado a 10, depois 2,7 elevado a 100, depois 2,7 elevado a 1 milhão, depois 2,7 elevado a 100 trilhões. Esses números vão estar se aproximando de alguém? Não, eles vão estar só crescendo também. Então, esse limite é mais infinito. Agora, o que será que acontece com e elevado a x se x diminui a vida inteira? Observem que eu posso sempre aumentar ou sempre diminuir, porque e elevado a x é uma função que está definida para todos os números reais. Então, se a gente diminui... Então, se você ainda não está familiarizado com essa função, igual a gente está às vezes com x2, vai lá e faz uma continha. Então, pega, por exemplo, e elevado a menos 10, depois e elevado a menos 100, depois e elevado a menos, sei lá, 1 milhão. Então, observem que eu estou diminuindo o x aqui em cima. A pergunta é, o que está acontecendo com essa sequência de números? Então, o que é e elevado a menos 10? É 1 sobre e elevado a 10. O que é e elevado a menos 100? É 1 sobre e elevado a 100. O que é elevado a menos 1 milhão? É 1 sobre e elevado a 1 milhão. Agora faz essas contas. O que é 1 sobre e elevado a 10? Né? Observem que eu estou aumentando cada vez mais aqui o denominador. Então, é o mesmo comportamento que a gente viu antes lá. 1 sobre uma coisa que está só aumentando. Isso aqui vai para quanto? Vai para 0. Então, esse limite aqui é 0. Porque você está só aumentando, o numerador está fixo. É sempre positivo. E você está só aumentando o denominador. Então, esse quociente, essa divisão, tem que só diminuir, mas ela sempre diminui e é sempre positiva. Você pegar uma sequência de números que está sempre diminuindo e é sempre positiva, elas têm que estar aproximando de 0, tá? Então, esse é o comportamento dessa função. E por último, por exemplo, se eu pegar limite do seno de x, seno também é a função trigonométrica seno, a gente viu que ela está definida para todos os números reais, então posso saber o que acontece tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Né? Então, de novo, aqui para eu poder falar sobre essa função, se eu não estou lembrando qual é o gráfico do seno, eu tenho que conhecer o que o seno faz. Então, lembra que o seno, deixa eu desenhar aqui em cima, o seno a gente olha lá no círculo trigonométrico, então se eu posso escolher, eu vou pegar o círculo aqui de raio 1, então aqui é o meu plano cartesiano, aqui é o 1, 1, menos 1, menos 1. Aí eu penso no número que eu estou calculando o seno, que é, né, no caso x aqui, como sendo um ângulo, e aí eu vou estar aumentando esse ângulo. Então eu pego esse ângulo, depois esse, né, porque o ângulo é esse aqui, essa abertura aqui. E vou aumentando esse ângulo. Observem que a gente está num círculo. Então esse ângulo ele é no máximo 360, depois ele começa a se repetir. E o seno a gente olha sempre a coordenada y, né? Então a gente vai ficar olhando a coordenada y desses ângulos aqui que estão crescendo.
Então, tô aumentando, ó, olha os y, tá aqui, 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 aí eu venho pra cá, ele vem aqui, eu venho pra cá, ele vem aqui, eu tô aumentando, ele vem pra cá, eu tô aumentando, ele vem pra cá, e começa a se repetir aqui. Observe que esses y, eles vão ficar oscilando aqui entre o -1 e 1. Eles vão se aproximar de alguém? Não, à medida que você vai rodando os ângulos aqui, ó, o y vai dando cada hora num lugar aqui. Então, existe esse limite aqui? Eles se aproximam de alguém? Não. Ele só cresce? Ele só decresce? Não. Ele vai ficar oscilando entre -1 e 1. Ele não aproxima de ninguém. Então, a gente fala um limite que não existe. Tá? Então, de novo, eu chamo a atenção que você tem que conhecer a função para você poder calcular o limite dela, se você não tem o gráfico. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Depois tem algumas outras dicas sobre limites no infinito que eu vou dar em outras aulas para vocês. Tá? A gente consegue calcular o limite no infinito de algumas funções com algumas dicas e eu falo para vocês depois, tá?